Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Academia. A pesquisa em destaque de hoje fala sobre o imposto de renda retido na fonte. E quem apresenta a dissertação para a gente é a mestre em Direito, Cláudia Rodrigues Martins. Imposto de renda retido na fonte. Um estudo sobre a origem e evolução do imposto e os efeitos da tabela progressiva na declaração de ajuste anual. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito na Universidade Católica de Brasília como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito. Orientador, professor Dr. Antônio de Moura Borges. E para o debate, recebemos aqui o doutor em Direito Antônio de Moura Borges e o coordenador de tributação da Receita Federal e especialista em Direito Tributário, Fernando Mombelli. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutor Antônio. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Fernando. Obrigado pelo convite. Bom, para a gente entender melhor esse estudo, vamos conferir um rápido resumo da dissertação. O estudo investigou como é feito o recolhimento do imposto de renda e os impactos no planejamento tributário do contribuinte. A tabela progressiva do imposto foi o destaque da pesquisa. A autora também utilizou o Código Tributário Nacional, decretos e leis publicados sobre o assunto. Cláudia, agradeço também a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Bom, um assunto delicado, né, que ninguém gosta de falar, imposto de renda. É bastante complicado. Por que a escolha do tema, Cláudia? A escolha do tema é exatamente porque eu tenho que contribuir com o imposto de renda, que é a indignação de todo brasileiro, todo contribuinte, e porque para onde que vai essa contribuição? Para onde vai esse dinheiro? Exatamente. O que você encontrou de mais interessante quando você foi estudar o imposto? Você entendeu como nós brasileiros somos tributados? Eu entendi e, assim, o meu interesse era saber por que uma pessoa que tem uma única fonte pagadora e que tem o seu imposto retido todos os meses, normalmente, quando vai fazer a declaração de imposto de renda, por que tem que contribuir com mais alguma quantia? Ao invés de restituir, tem que pagar novamente. Ou seja, se você já pagou mensalmente, o que você tem que pagar a mais? Né? Esse foi meu foco de pesquisa e eu acabei entendendo o que acontece aí para que a gente tenha que contribuir um pouco mais. Então, conta pra gente, por que a gente é tributado dessa forma? Porque o que acontece? Nós temos uma única fonte pagadora e mensalmente nós somos tributados em cima de uma alíquota. Né? E quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você tem que ser tributado de acordo com a tabela progressiva anual e não somente a mensal, como você vem trabalhando todos os meses. E quando você vai somar a sua renda e verificar onde você se enquadra na tabela progressiva, muitas vezes você pula de alíquota. Ou seja, às vezes você está na alíquota de 7,5% e, por algum motivo, somou algum valor na sua renda que você, na tabela anual, você acaba pulando de 7,5% para 15%, por exemplo. Então, o que a Receita Federal faz? Eles calculam novamente o seu imposto e vê o que você deveria ter contribuído e aí você tem que pagar a diferença. E, na verdade, tudo influencia. Até uma cobertura de férias, por exemplo, de um salário maior que o seu, pode te jogar numa alíquota acima. Pode. Agora, tem alguns fatores que já são tributados, né? 13º salário, por exemplo. PLR também já é tributado. Alguma coisa que entrou a mais, uma substituição de... Você substitui o seu chefe em algum momento, em alguma coisa. Você, às vezes, pode estar no limite ali naquela alíquota, mas, por algum motivo, você recebeu algum adicional, aí você já muda de alíquota automaticamente. Em muitos casos, quem faz, assim, o seu planejamento tributário, às vezes nem é interessante fazer uma substituição de chefe, ou você recebeu algum adicionalzinho a mais, porque você sabe que você vai sofrer uma tributação em cima daquilo ali. E a gente nem pensa na hora, né? Só para quem conhece realmente, faz o seu planejamento tributário. É verdade. E a metodologia usada, Cláudia? Você usou muito direito tributário, né? Exato. Agora, a fonte que eu encontrei com maior riqueza de informações foi a Receita Federal. O site da Receita Federal traz muita informação a respeito da evolução histórica do imposto de renda. Tudo que a gente precisa, eles têm lá bem discriminado, bem explicado. E imposto de renda é um tema
bastante chato. E, assim, é ler normativos. Não pode ter preguiça de estudar normativos. É burocrático. Demais. E, assim, se movimenta muito. Quem trabalha com tributação sabe que é uma coisa complicada, né? Entender a declaração de imposto de renda não é uma coisa fácil. Inclusive, as pessoas que estiverem procurando temas de estudo, de pesquisa para a universidade, imposto de renda é desafiador, porque as pessoas não compreendem bem e eles precisam de mais estudos em cima disso. E é um tema que está no nosso dia a dia, né? Está no nosso dia a dia, para o nosso desespero. Claro. Além disso, Cláudia, você também indicou para a gente alguns livros que te ajudaram, né, na hora de fazer essa pesquisa. A gente separou 3 deles. Vamos ver agora quais são. Direito Tributário Brasileiro, de Aliomar Baleeiro, Editora Forense. Curso de Direito Tributário, de Hugo de Brito Machado, Editora Malheiros. Impostos e Contribuições Federais, de Marcelo Guerra Martins, Editora Renovar. Cláudia, então agora que a gente já entendeu um pouco melhor esse assunto capcioso, fica à vontade para concluir a sua dissertação aqui para a gente. Então, o que mais me surpreendeu foi descobrir o fato de que a tabela progressiva, quando ela foi criada, aliás, o imposto de renda, quando ele foi criado, tiveram a preocupação de não onerar muito o contribuinte, né? Ou seja, eles previam que até quem recebesse 24 salários mínimos, 24 vezes o salário mínimo, ele não precisava contribuir. As pessoas que tinham filhos não precisavam contribuir. Ou é diferente a tributação de quem não possuía filhos, quem é solteiro, que é viúvo, que não tem filhos. Então, toda essa situação foi para proteger o contribuinte, né? Agora, veja, quem recebe até 24 salários mínimos não precisava contribuir. Hoje em dia, a nossa contribuição está em torno de 2 salários mínimos, 2,5, 3 salários mínimos, a pessoa já tem que contribuir, né? E a tabela progressiva, ela foi criada por quê? As pessoas, para que não fossem tão oneradas e para que fosse de forma mais justa, eles precisavam classificar a renda das pessoas, para que não colocasse uma alíquota muito pesada sobre o salário de uma pessoa que ganha um valor menor, né? Então, na classificação dos salários, você poderia encontrar aonde você estaria enquadrado e ali qual alíquota que você estaria sofrendo, ou estaria sendo tributário. Acontece que essa tabela progressiva, ela deixou de ser atualizada de acordo com como deveria, que é a medição da inflação, e desde 1996, segundo as minhas pesquisas, que ela está defasada. Ou seja, uma pessoa que até então receberia 1.710 em salário, em renda, ele estaria isento. Só que, estando a tabela desatualizada em 61%, que foi a época da minha pesquisa, apenas a pessoa que receberia R$ 2.758 que estaria isento, e não somente 1.710. Ou seja, nós estamos sendo tributados de forma indevida porque a tabela progressiva não está sendo atualizada. Ou seja, isso é quase um confisco, né? O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal chama de confisco. E eu concordo com eles, né? Essa tabela deveria ser atualizada para que o imposto fosse mais justo, para que quem recebe mais contribua com mais e assim sucessivamente. Obrigada pelas explicações, Cláudia. A gente faz agora, então, uma rápida pausa, porque no próximo bloco tem debate aqui, tem muita pergunta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Academia, que hoje fala sobre o imposto retido na fonte. E agora a gente começa então o debate com o doutor em Direito Antônio de Moura Borges e o coordenador de tributação da Receita Federal e especialista em Direito Tributário, Fernando Mombelli. Começo com você, doutor. Por favor. Muito obrigado. O intento tem sido no sentido de tornar o sistema tributário o mais justo possível, né? E um dos mais caros princípios jurídicos, e inclusive no âmbito do direito tributário, é o princípio da igualdade, que, resumindo, significa dizer que deve haver uma igualdade de sacrifícios, né? E
o imposto de renda me parece ser realmente aquele em que é mais fácil o atendimento ao princípio da igualdade, né? Nós criticamos o imposto de renda, mas outras formas de tributação devem coexistir num sistema tributário, mas o imposto de renda realmente me parece aquele considerado mais justo. Eu gostaria de perguntar à Cláudia se, para ela, o imposto de renda realmente atende de modo eficaz ao princípio da igualdade e o que poderia ser feito aqui no Brasil para que isso aconteça. A minha opinião é de que não atende, porque existe o fator da oneração, né? A pessoa que recebe um salário menor, vamos dizer, tem uma renda mais curta, ele está sendo tributado. E isso diminui o seu poder de compra, isso diminui o seu desenvolvimento, né? Então, aonde estaria a justiça nesse caso? Porque se nós tivéssemos, por exemplo, uma atualização na tabela progressiva, a pessoa estaria sendo tributada de forma correta, né? E não estaria pesando tanto no seu rendimento mensal, tanto no seu planejamento tributário, tanto nas suas finanças, e ele está deixando de resolver, desenvolver a sua própria vida, porque está sendo tributado de forma injusta. Fernando, sua pergunta, por gentileza? Pois não, queria, Mariana e Antônio, parabenizar a Cláudia pelo trabalho desenvolvido, esclarecer que no cômputo do que a Receita Federal tem trabalhado, no sentido de facilitar a ação, a atividade do contribuinte no sentido de recolher seus impostos, tem avançado muito, no sentido de ter uma declaração que tenha todas as condições de entendimento, através lá da opção lá da ajuda na declaração, ter um programa também de perguntas e respostas com as questões mais relevantes, né? Ter também oportunidade do contribuinte acessar as fontes pagadoras, que ele tem retenção na fonte, para verificar, então, no cotejo com seus comprovantes se efetivamente estão corretos esses rendimentos. Ter hoje a possibilidade, para quem tem certificado digital ou, então, o código de acesso, ter também a possibilidade de fazer uma declaração pré-preenchida, um resumo da declaração. Quer dizer, o avanço tem sido bastante grande nessa área. E a nossa preocupação também está nesse sentido de que nós podemos avançar nessas questões. Então, uma das preocupações é exatamente essa questão da tabela mensal versus a tabela anual, mas por um outro enfoque, que eu acho que a gente está em estudos para verificar, no sentido de que determinada pessoa, por exemplo, tem deduções que são só anuais, por exemplo, as despesas médicas. Então, você poderia trabalhar isso no sentido de oportunizar que a própria fonte pagadora já recebesse essas informações e antecipasse esse desconto dessa despesa, no sentido de não onerar indevidamente o contribuinte de uma retenção na fonte a maior, que ao fim e ao cabo, no final da declaração, na declaração de ajuste, se revelará indevida, gerando um imposto a restituir. Então, eu gostaria de perguntar se essa é a linha que a Cláudia pensa sobre a questão referente aos rendimentos mensais e a adequação com a tabela anual. Ok. Então, nós não temos muita opção, né? A Receita Federal determina e é isto. Né? Então, eles fazem a declaração, ela já evoluiu demais. Antes você tinha que preencher papel, esperar processar, aquela coisa toda. Hoje você só tem que concordar e pronto. Às vezes você nem pode discordar. Para que ele evolua dessa forma como o professor ali mencionou, seria preciso que, por exemplo, despesas médicas, tanto o médico ele já está preenchendo a sua nota fiscal, já está informando, quanto quem utilizou os serviços dele também já está comunicando para o sistema lá de saúde, ou então estará colocando na sua declaração. Seria possível fazer isso mensalmente, mas teria que evoluir muito para chegarmos lá. Hoje ela já está tão automática que você só tem que verificar ali os seus dados e já mandar, enviar para a Receita Federal e pronto. Você também tem o problema de que
Não adianta muito você colocar ela tão automática e você não deixar que as pessoas entendam o que está acontecendo ali. A maioria da camada da população não compreende a declaração de imposto de renda. Eles só sabem que tem que contribuir. Preenche, mas não sabe por que está preenchendo aquilo, né? Exatamente. Você colocar ela o mais automático possível, o mais automatizado possível, de certa forma vai até piorar para que essas pessoas compreendam o que elas estão fazendo. Eles só vão dar um ok ali, enviar e pronto. Então, também seria necessário que houvesse uma forma de você explicar de forma melhor ou disponibilizar de forma mais didática o que acontece nessa declaração, como que ela é feita, qual é o estudo que eles fazem ali, como que eles calculam o seu imposto de renda, porque isso seria mais justo. As pessoas precisavam entender o que está acontecendo com a sua própria renda, né? E não somente ser tributado e aceitar aquilo ali e pronto. Doutor Antônio, mais uma questão? A Cláudia, na dissertação de mestrado, faz uma incursão no âmbito do direito comparado. Fala um pouco do imposto de renda em alguns países. Né? Então, eu gostaria de perguntar à Cláudia sobre o nosso imposto de renda, quais são as suas especificidades, em que ele se caracteriza em relação ao imposto de renda dos países pesquisados. Então, o que eu descobri na minha pesquisa foi que o imposto de renda do Brasil ele não é o maior do mundo. Ele está ali mais ou menos no meio, né? Ele também não é tão baixo assim, a nossa carga tributária ali do imposto de renda, ele também não é tão baixa. Mas o nosso problema é a forma como ele é distribuído. Ou como porque a função do imposto de renda seria atender às funções sociais. E no que o contribuinte não vê que essas funções sociais estão sendo atendidas, é que surgem diversas interrogações, né? Em relação a outros países, como o professor mencionou, eu estive lendo a respeito e, assim, existe um investimento no desenvolvimento social, né? Há alguns países, até a carga tributária é muito maior, mas as pessoas veem o resultado. Tem qualidade de vida. Eles recebem aquele investimento de volta, né? Enquanto que no Brasil a gente fica a vida toda perguntando, e o que está acontecendo? Onde estão esses valores? Onde foi parar esse dinheiro? Esse aí já é um outro aspecto da despesa, não é? E temos que fiscalizar, não é, os nossos governantes e, acima de tudo, devemos fazer uma boa escolha na época das eleições, né? Porque eles é que vão realmente gerir, administrar o patrimônio do Estado. Mas na dissertação, a Cláudia mostrou que em vários países a alíquota máxima chega a superar os 40%, alguns até 50%. Aqui no Brasil, a alíquota máxima é de 27,5%. Quer dizer, isso não é pouco. Eu acho que termina não sendo o imposto de renda tão justo como deveria, porque realmente pessoas que obtêm uma renda muito alta são os rendimentos dessas pessoas submetidos a uma alíquota máxima de 27,5%. Né? Já tivemos alíquotas mais altas em outras épocas. Né? Nós já tivemos uma tabela progressiva com 15 diferentes tributações, alíquotas de tributação. E ela se achatou para 5. Assim, tem o isento e mais 4 alíquotas. Né? Eu não sei se isso é bom, se é ruim, como que funciona a respeito de se isso seria mais justo ou se seria menos justo. Teria que se fazer um estudo a respeito disso. Então, o Fernando, que é da Receita, talvez saiba responder essa para a gente, né, Fernando? A partir de 1988, houve uma modificação profunda no imposto de renda, em que se abandonou a ideia de rendimentos em cédulas, rendimentos diferentes em cédulas, e se passou uma tabela única, obedecendo, então, o princípio da universalidade, da generalidade de rendimentos. Contemplando esse aspecto, a redução das alíquotas também levou em conta a eliminação de uma série de descontos que havia anteriormente e que foram retirados. Então, ficou uma declaração com alíquotas mais baixas, mas em compensação também com alguns descontos que foram retirados daquela época da declaração. Eu acho importante repisar
que o aspecto da legitimidade social do imposto é muito importante. A gente tem uma frase que a gente sempre diz que o imposto é da sociedade para a sociedade, ou seja, a sociedade se financia ela própria. Quanto melhor houver a legitimidade na aplicação desses recursos, mais legítimo se trata o imposto. Por outro lado, o imposto de renda, principalmente, é aquele que mais tem condições de verificar a capacidade contributiva e recolher, então, daqueles que têm mais. Daqueles que têm mais condições, sem perder aquela questão do mínimo existencial, né, que tem mais condições de contribuir para com o Estado. Então, essa é a relação que a gente faz. Perfeito. Ok. A Leomar Baleiro, ele disse que, assim, é uma técnica que permite personalização dos impostos, seria a forma mais justa fazer o imposto de renda e de forma progressiva, né? Agora, se isso realmente está acontecendo, se isso realmente está atendendo, o professor citou 1988. Entretanto, nós temos, assim, de lá para cá, ou vários anos atrás para cá, existem os indexadores que fazem com que, ao você medir a inflação do país, você possa trazer o salário ou o poder de compra das pessoas ao patamar mais justo, mais correto, né? Nós tivemos aí a obrigação do Tesouro Nacional, a BTN fiscal, a BTN, a taxa de referência, a UFIR, ou seja, diversos indexadores que serviam para que, ao você medir a inflação, você tivesse o seu salário acompanhando e você não ficasse tão defasado. E isso não acontece hoje, Cláudia? O nosso grande problema é esse, talvez, em relação ao imposto de renda. Hoje, você mede a inflação, o IBGE nos apresenta a inflação e você vai ver a atualização do salário mínimo, ela está muito aquém do que está se apresentando como inflação, como índice inflacionário, né? E você continua sendo tributário em relação ao imposto de renda. Eu concordo que a tributação sobre a renda é uma coisa justa para se fazer, porque existem os desenvolvimentos sociais que precisam ser feitos. A sociedade precisa evoluir, precisa se desenvolver, mas você precisa fazer isso de forma que seja o mais justo possível, né? E não estacionar ali, você continua sendo tributado, enquanto que a inflação está disparada e o seu salário não está acompanhando. Tá certo. Né? Isso é confisco. E ainda mais nesse ano que a gente está acompanhando que a inflação não para de subir, Não né? para de subir. Cláudia, agradeço a sua presença, nosso programa chega ao fim, mas muito obrigada pelas suas explicações. Eu agradeço pelo convite mais uma vez. Agradeço também aos nossos debatedores. Doutor Antônio, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Agradeço mais uma vez pelo convite. Bom, e você aí de casa também pode apresentar a sua tese ou a sua dissertação aqui no programa. Se interessou, é só mandar um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para rever o Academia desta semana, basta acessar o site que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Até semana que vem.